Eu vou começar o nosso papo com um dilema. Mas antes eu quero fazer um acordo com você. Tudo que eu disser pra você é fato. E o que eu não falar não existe. Então não considere nenhuma possibilidade que esteja além do que eu te contar. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina o seguinte. Você é um condutor de um bonde. E esse bonde vai descendo uma ladeira, mas num determinado momento você percebe que ele perdeu o freio. Tá só você e o bonde, não tem mais nenhum passageiro. E você, conforme vai descendo a ladeira, vai ganhando cada vez mais velocidade. E vai descendo e ganhando velocidade, só que você fica de certa forma tranquilo, porque você percebe que ao final dos trilhos você vai ter um freio de segurança, que vai parar você com toda a tranquilidade. Você então aproveita a viagem, quando você percebe que um pouco mais à frente no teu trilho, mas antes do freio de segurança, existem 5 trabalhadores. E esses 5 trabalhadores vão morrer atropelados pelo seu bonde. Porque você não tem como avisar para eles que você está lá. Não tem buzina, não tem sirene, não tem sininho. E você certamente não vai conseguir frear o teu carro antes de atropelar essas 5 pessoas. Um pouco antes de chegar nessas pessoas, você percebe que existe uma salvação. Existe um trilho alternativo. Que se você virar a alavanca do seu bonde para a esquerda, você consegue pegar com segurança um segundo caminho, pegando uma paralela do trilho original, só que matando uma pessoa ao invés das 5 que estavam no seu caminho inicialmente. E aí, o que você faria? Você seguiria no caminho original, matando as 5 pessoas que estão trabalhando no trilho, ou você viraria a alavanca para a esquerda, tomando um caminho paralelo e matando só uma pessoa? Eu vou te dar 10 segundos para você pensar no que você vai fazer. Tudo bem? Mas são só 10 segundos. Me conta, o que você pensou? Qual decisão você chegou? Agora, eu quero te fazer um outro convite. Você não é mais o condutor desse bonde. Você é um turista. Você é um turista que está viajando para um lugar como a Suíça, por exemplo. E você está em cima de uma ponte, olhando para uma montanha maravilhosa. O que acontece é o seguinte. Você olhando para essa montanha, percebe que existe um bonde que está subindo esta montanha, quando de repente o último carro, completamente vazio, se solta dos demais. E ele começa então a descer, pegando o máximo de velocidade possível. E ali não vai ter ninguém que possa frear esse bonde com segurança. Você então percebe que esse bonde vai passar exatamente embaixo de você. Ou seja, o trilho dele está debaixo da sua ponte. E você então decide olhar para trás para ver aonde ele vai parar. Nesse momento você percebe que existem 5 trabalhadores lá atrás. E você não tem o que fazer. Não tem como avisar, não tem como gritar, nem fazer barulho para tirar essas pessoas do trilho. Você percebe que eles vão morrer atropelados por esse carro. Mas aí você olha para o seu lado e percebe que tem um fulano com mais ou menos ali uns 240 quilos. E você faz um cálculo rápido e chega na seguinte conclusão. Se eu empurrar esse cara da ponte, ele vai cair exatamente no lugar que eu preciso para que ele freie o bonde. Ele vai morrer, mas ele vai salvar as 5 pessoas que estão lá atrás. E agora? Você empurra a pessoa da ponte ou você deixa o bonde passar por debaixo de você e o desastre vai acontecer? Vou te dar agora mais 10 segundos para você chegar na tua conclusão. E aí, foi fácil tomar essa decisão? O certo foi 100% óbvio? Afinal, existe o certo e o errado? E também, existem pessoas éticas e antiéticas? É sobre isso, então, que a gente vai conversar. Eu sou Antônio Henksey, psicólogo social e criminologista empresarial. Eu sou fundador da Henksey Ética Aplicada e também de um canal chamado Eticalizando no Instagram. E criador do conteúdo do podcast É Óbvio Fazer a Coisa Certa.
Eu tenho bastante experiência em construir com as empresas um ambiente ético e fortalecer a cultura ética das organizações. E eu estou aqui hoje para passar um pouco de tudo que eu aprendi ao longo do tempo para você. E o objetivo da nossa aula é transmitir alguns conceitos sobre ética no trabalho e te dar ferramentas que te ajudem a tomar melhores decisões no dia a dia, fazendo o que é certo. Nessa aula, a gente vai falar sobre 3 grandes temas: ética, conflito de interesses e agressões morais. Nesse primeiro vídeo, a gente vai definir alguns conceitos, a gente também vai entender como tomamos as nossas decisões e, principalmente, como manter os nossos valores e os valores da Stone intactos, mesmo em situações onde outras pessoas tentam levar a gente a fazer alguma coisa errada. De acordo com essa pesquisa, 90% dos jovens brasileiros consideram o Brasil um país pouco ético. Mas, ao mesmo tempo, 53% das pessoas não denunciam atos incorretos que acontecem no ambiente de trabalho. O que você pensa sobre isso? Afinal, o que é ética? O que é moral? Qual a diferença entre essas duas coisas? Se você tem dúvidas sobre esses conceitos, não se preocupa, você não está sozinho. Isso é atrapalhado mesmo. Inclusive, tem alguns autores que seguem uma base filosófica e têm uma definição, enquanto outros, por exemplo, tratam ética e moral como sinônimos. Então vamos lá. Eu quero definir com você esses conceitos para que a gente fale, a partir de agora, a mesma língua. Como ética, a gente vai falar sobre um acordo coletivo que permite uma convivência respeitosa entre todas as partes, mantendo assim valores, comportamentos, todos eles alinhados pelo coletivo. Um exemplo disso são as condutas esperadas e definidas no Código de Ética da Stone, por exemplo. Já moral é uma questão individual. É a percepção e a vivência do sujeito frente ao certo e o errado, baseados no que ele aprendeu com a família, com a sociedade, na comunidade onde ele vive, na igreja, sinagoga, mesquita, terreiro que ele frequenta. Ou seja, é algo que ele internalizou e entendeu que é o certo ou errado. Legal. Agora, como é que a gente aplica isso na nossa realidade? Na verdade, a gente vai dividir esse comportamento ético corporativo em 2 grandes grupos: indivíduos e ambiente. Quando a gente falar de indivíduos, a gente está falando de você, dos teus colegas de trabalho, da tua liderança, da tua equipe. Ou seja, como estas pessoas percebem o certo e o errado. Qual a vivência delas diante de situações de dilemas, por exemplo. E quais são os apetites ao risco? O que eu quero dizer com isso? Quais são as chances que essas pessoas têm de fazerem coisas erradas, mesmo sabendo que aquilo está errado e que pode trazer prejuízo para a organização e para a própria pessoa. Por outro lado, quando a gente fala de ambiente, a gente vai falar o quanto o contexto influencia num comportamento. A cultura da organização, por exemplo. Quais são as molduras que a gente usa para tomar uma decisão? Ou seja, se eu estou muito perto de um período de metas ou de uma atividade que depositaram para mim e tem toda uma expectativa corporativa para que eu consiga desenvolver aquilo. Esses são fatores que podem influenciar, principalmente se você não estiver atento na sua decisão moral. Mas como é que você imagina uma pessoa antiética? Alguém cheio de dinheiro na cueca? Uma pessoa mal encarada? Um serial killer? Não que essas pessoas não sejam antiéticas, mas as coisas não são bem assim. Olha só, vamos voltar para o nosso dilema do bonde. Quem será que foi antiético? Quem virou a alavanca e matou uma pessoa salvando 5? Ou aquela pessoa que permitiu que o bonde seguisse o seu caminho original, matando aquelas pessoas que estavam originalmente no caminho? E por outro lado, o que faz das pessoas que decidiram empurrar o sujeito da ponte, salvando 5 vidas, pessoas, digamos assim, mal vistas? Aplicando esse dilema, eu percebi que 83% das pessoas virariam a alavanca matando uma pessoa só e poupando a vida das outras 5 no caminho original. Enquanto, no outro cenário, 90% das pessoas preferiam se omitir, deixando que 5 pessoas no trilho morressem, ao invés de empurrar a pessoa pesada da ponte. E aí eu pergunto para você, o que mudou? 3 fatores são os principais responsáveis por essa mudança.
O primeiro deles é a autopercepção. E o que é isso? Talvez as pessoas não se sintam tão honestas empurrando alguém da ponte ao invés de virar uma alavanca. E por que acontece isso? Pelo nosso segundo fator, que é a proximidade da ação. O que é a proximidade da ação? É aquela situação onde a gente se sente sujando as mãos. Quando você empurra alguém da ponte, você se sente diretamente ligado à morte desse indivíduo. E quando a gente vira uma alavanca, existe um certo distanciamento entre o que eu estou fazendo e o resultado, a consequência dessa ação. E a partir disso, a gente se sente um pouco melhor. E por fim, a gente tem a visão parcial do cenário. Nesse ponto, a gente normalmente tem uma visão muito limitada do certo e do errado quando a gente olha exclusivamente para a nossa ação e a consequência direta que ela traz para o nosso ambiente, desconsiderando muitas vezes o futuro. Ou seja, aquelas coisas erradas que a gente faz hoje e só vão ter consequências negativas lá na frente. Mas você pode estar pensando, qual a probabilidade de eu estar conduzindo um bonde e ter que salvar a vida das pessoas virando ou não virando alavanca? Ou de eu estar viajando e ter que empurrar alguém de uma ponte? Tá bom, talvez isso não seja tão possível, mas vamos ver isso na nossa prática. Por exemplo, quantas pessoas que você conhece infelizmente já estiveram envolvidas em alguma manipulação de um resultado? Seja antecipando uma venda, seja mudando uma planilha de Excel para trazer uma solução melhor para o chefe ou para a empresa do que de fato acontecia. Mas essas mesmas pessoas não seriam capazes de abrir uma gaveta do financeiro, por exemplo, e pegar dinheiro. Mesmo que o resultado desta primeira ação, ou seja, da manipulação, trouxesse para eles até mais benefícios. Então pare e pensa no teu dia a dia na Stone e nas diversas situações que podem levantar ali um sinal de alerta, como por exemplo, vazamento de informações, relacionamento com concorrentes, recebimento de presentes e várias outras. Mas será que ali na hora a gente tem consciência de que a gente está vivendo uma situação sensível? Afinal, a gente é consciente das nossas decisões? A resposta é sim e não. E sabendo disso, a gente consegue reforçar o nosso processo de tomada de decisão para não cair em nenhuma armadilha. Quer ver uma coisa? Existe um camarada chamado Gary Becker. Ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando um pouco sobre o processo de decisão. E ele traz pra gente uma visão bastante racional da moralidade. Então, ele traz uma historinha que é mais ou menos assim. Uma vez ele estava indo dar uma palestra numa faculdade e estava atrasado. Ele queria estacionar o carro dele para não se atrasar ainda mais. Mas a única vaga disponível era uma vaga semelhante ao que a gente já tem aqui de vaga de deficiente ou de idosos, ou seja, uma vaga que ele não devia parar. O que ele fez então? Ele pensou, se eu estaciono nessa vaga, eu chego antes na minha palestra, não me atraso tanto, e com isso eu não tenho o prejuízo de ser mal visto pelos alunos. Mas por outro lado, pode ser que eu ganhe uma multa. Ao pensar nisso, ele viu, se eu ganhar essa multa, quanto ela vai me custar? E qual a probabilidade disso me trazer mais desconfortos? O que ele fez? Ele parou naquela vaga e ignorou todas as consequências negativas que ele podia ter. A partir disso, ele entendeu que o nosso processo de tomada de decisão, ele é, de certa forma, econômico. Ganho e prejuízo. O quanto aquilo me traz algum tipo de benefício versus qual o preço que eu vou pagar por isso. Quando uma balança fica maior no meu benefício versus o prejuízo, vale a pena. Se o prejuízo é maior, esquece. Mas existem pessoas também que defendem que o nosso processo de tomada de decisão moral não é tão racional. Ou seja, existe um fenômeno que acontece relacionado à nossa autopercepção de honestidade. Lembra dela quando a gente falou? Então o negócio é o seguinte, todo mundo quer se sentir honesto. E a gente tende a manipular um pouco a nossa régua moral diante de uma série de situações que podem vir a acontecer e a gente entende que vale a pena dar um jeitinho. Por exemplo, naquelas situações onde está todo mundo fazendo alguma coisa errada. Você já se pegou numa situação como essa? E aí você falou, se está todo mundo fazendo, tudo bem. Será que está tudo bem? Ou, por exemplo, em situações de estresse. Quer ver como isso acontece? Talvez você já tenha feito regime. Ou conheça alguém que já fez. Como é que é essa rotina?
É aquela história de manhã tomar um café da manhã leve, com um queijo e um pãozinho, um iogurte desnatado, um almoço com um grelhado, uma salada, um lanche à tarde, talvez, grãos, ou sei lá como é que a gente chama isso, e por fim um jantar bem levinho também. Agora, o que a gente faz quando a gente tem aquele dia terrível? A gente chega em casa à noite e pede uma pizza, toma um milkshake, come chocolate e faz tudo aquilo que a gente não deve. Ou seja, é uma tentativa de autocompensação. O estresse no trabalho, por exemplo, também deve ligar um alerta em você. Quantas vezes a gente está cansado, estressado e decide então flexibilizar um pouco o que a gente está fazendo, deixando o certo de lado e buscando uma chance de diminuir o nosso esforço. Falando em flexibilizar, a gente tem que estar atento a outros elementos que podem e devem acender esse alerta em você, que a gente pode chamar de pressões. Por exemplo, uma pressão dos teus pares, dos teus colegas de trabalho. Quem é que não gosta de ser chamado para um happy hour ou para um almoço com os amigos? Agora, isso não deve interferir você de fazer a coisa certa se todo mundo estiver fazendo o errado. Não seja conivente. Levanta a mão e fala, isso não deve ser feito. Ou se você perceber, por exemplo, que um líder ou uma figura de autoridade aqui na Stone pedir para você algo que fira o código de conduta. Por mais que você tenha um receio de se opor a esse pedido, faça a coisa certa. O importante é a gente aumentar a nossa consciência para fazer o que é certo e não o que é fácil. Tem uma frase muito bacana do Mário Sérgio Cortella que diz: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então, eu vou te dar uma dica. Ética é todo dia. Não adianta só hoje. É como um exercício físico. Se você não fizer constantemente, não tem efeito. No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar um pouco mais em conflito de interesses.